ele tomava, acho que 11, 12, eu não lembro, mais de 10 remédios controlados. Esse menino tinha uma série de problemas emocionais. Gente, hoje, ele começou já o processo de tirar a medicação. Mas isso é com o médico, não é comigo. Eu não sou pastor. Deus está me dizendo para você tirar o remédio, não. A gente é de carne e osso. Fui tratar de um casal, eles chegaram também num culto de sexta-feira, um culto de sexta-feira de libertação. Assim, um casal assim, bem jovenzinho, pensa assim, um moço de 20 e poucos, um casal muito bonito, ela, um rapaz, ele médico, ela fazendo medicina. E aí se apresentaram, eu dou meu cartão, ó, se precisar de mim, você liga para mim. Gente, naquele mesmo dia ele me ligou, a gente termina o culto e faz uma vigília na sexta-feira, é uma mini vigília. Termina o culto lá pelas 10, a gente fica até meia-noite, 1 hora da manhã orando, enfim. Bem legal. Aí o que aconteceu? No meio da vigília, o celular vibrou, vibracol, sou eu que só me deu o telefone. Dá para vir aqui em casa, minha esposa está muito nervosa. Eu falei, eu vou. Aí chamei, a gente vai sozinho, gente? E se você for o pastor mais macho da igreja, você vai sozinho? E se você for a mulher de oração do sapatinho de fogo, da unção dobrada, você vai sozinho? A gente vai de 2 em 2 para fazer atendimento e libertação. Aí eu peguei, não faço atendimento em casa, mas eu fui enganado pela aparência. Falei, não, um casalzinho tão fofinho. Gente, quando eu cheguei lá, fui eu e um casal, que é pastor de família da igreja. Quando eu cheguei na casa, assim, ó, eu olhei no corredor, a mulher veio de lá, já cheguei, eu não fico inventando não, gente. Eu digo que Jesus manda, o que é Jesus? Quando você entrar na casa de alguém, diz, a paz de Deus seja nessa casa, acabou. Se eles forem de paz, a bênção vai ficar com eles. Se eles não forem de paz, a bênção vai voltar para você. É fazer o que está escrito, precisa inventar. Gente, a mulher já veio dizer, o que você está fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Ela veio, olhou para mim, e sentou na cadeira, não tinha uma mesa. Falei, calma, a gente só veio orar por você. E na hora que eu botei a mão na cabeça, aí veio a outra irmãzinha, depois botou a mão assim no peito dela, eu botei, gente, aquela mulher manifestou de um jeito, mas de um jeito, pensa a mulher magrinha, gente, assim, ó. Ela manifestou, ela pegou a cadeira debaixo dela, quebrou a cadeira. Eu não sei como é que o tampo de vidro não quebrou, mano. Pá! Ela me pegou. Aquele demônio lutava judô. Você está rindo porque não foi com você. Na hora, gente, ela me pegou, ela me jogou. Gente, uma moça, ela me jogou. A minha sorte foi que ela desequilibrou e eu caí por cima dela. Porque se ela cair em cima de mim, eu não sei o que aconteceu comigo. Pensa um espírito imundo, ingovernável, rebelde. Ingovernável. Então vão ter situações que você vai encontrar rebelião, inclusive, nos membros. Se amarra a pessoa, em nome de Jesus, está amarrado. O demônio está todo amarrado. Bote essa mão aqui. A mão você não amarra. Em nome de Jesus, está amarrado. A língua, a língua vem aqui, né? A língua da pessoa vem aqui embaixo. Assim que nem uma serpente. Então são consagrações. A pessoa vai, consagrou a mão, quando era pequena, a avó fez isso, a psicografia, é uma adivinhação, né? É uma adivinhação espírita, um convite no espírito imundo de governar. Você repara que o demônio, ele atinge, não é só o corpo, ficou todo endemoniado. Tem demônio que era cego, mudo. A Bíblia mostra isso, leia Lucas 11. Tem demônio que deixava a pessoa paralítica. Ele quando ficava normalzinho, não ficava babando, não ficava normal, mas ele pega as partes do corpo. Eu já tratei de um menino, tem um livro ali sobre libertação infantil. Um menino, ele sabe esses jogos de RPG, de cartas de RPG, Rolling Playing Game, é um jogo de troca de personalidade. Cara, esse menino tinha um bolo assim, mas ele gostava dessas literaturas de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, tinha um monte de livro de misticismo. Isso são o que eu conhecia. Gente, o demônio pegou ele, pensa numa fúria, mas só manifestava da cintura para baixo. Então existem castas que o espírito imundo ele vai operar do jeito que ele é. Uma vez o demônio manifestou, gente, sabe essas mulheres que fazem ginástica olímpica,
pega a cabeça e bota lá no pé, mas lá no pé mesmo. Gente, o cara manifestou, só que não tinha sentido. Era um cara mais gorduchinho, né? Você sabe que ele, como é que ele botava a cabeça lá embaixo? Eu falei, o que é isso? Ô demônio, eu sou assim. Eu não estou te perguntando o que é isso. Eu sou assim. Desentorta ele. Aí o demônio foi. Esse era um rapaz que tinha se envolvido com Tai Chi Chuan, tinha se envolvido com yoga, e tinha feito todos aqueles, que eles começam naquele papo de relaxamento muscular, relaxamento da mente, mas nada mais é do que de uma porta de entrada. Ele vai cada vez mais, aquilo vira uma religião para ele. Ele começa a colocar a fé dele naquelas coisas ali. Então existem castas que são diferentes. Em 97, 98% dos casos, você vai fazer assim, ó, quero nem conversa contigo. Sai em nome de Jesus. Ele sai. Agora existem situações, e são essas situações que são bizarras, eu vou chamar assim, que eu quero ensinar você. Porque a maioria delas você vai botar a mão e vai sair. Vai sair. Agora, quando não sair, qual é a receita de não ter desgraça, não ter uma desgraça no teu ministério? Não converse com demônios. Não converse. A única coisa que eu falo, qual o teu nome, o que tu está fazendo aí? Você consegue identificar depois qual é a área do trabalho, a área de purificação que você vai ter que estar. Manifestou pombagira, o que tem, gente? Pombagira, o que tem? Fofoca, aconselhamento. Eu vou lá na pombagira para ela me aconselhar. Ela vai dar um conselho. Normalmente conselhos ligados ao quê? Ao romance, ligado à vida afetiva, ligado ao casamento. A pombagira é um conselheiro, mas também é um espírito de quê? De imoralidade. Manifestou pombagira, quem que anda junto com ela? Sempre, 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 um Exu. A sensualidade anda de mãos dadas com a morte. Manifestou pombagira, tem Exu. Vamos combinar aqui, preste atenção. Davi se envolveu com a vizinha. Quem morreu? Olha quanta gente morre. Morre Urias, morre Absalão, morre Aminon, morre o filho dele com ela, fruto do pecado. Morre Absalão, Adonias, Aminon, o filho, morre 5 pessoas. Sansão, ele era um cara de Deus ou não, gente? Era ou não? Ungidão, sim ou não? O Espírito Santo o tomava, ele rasgava o leão ao meio. Ele era o cara da guerra espiritual? Era. O anjo apareceu para Manoá em Juízes capítulo 3 e falou assim: o teu filho vai começar a libertar Israel. Ele tinha vocação de libertação. O que ele fez? No capítulo 14 ele ficou com uma. Casou com a mulher errada. Ele conseguiu ser traído durante a lua de mel. Atenção. É jogo desigual. Não, pastor, é diferente. Não é igual. A Bíblia diz: não faça. Aí no capítulo 16 ele vai para Gaza, encontra uma prostituta, vai lá afogar as mágoas. Aí daqui a pouco se apaixona por outra prostituta chamada Dalila, que estava ganhando dinheiro para saber qual era. Gente, como é que ele termina? Se suicidando. Aprendam isso. Aprendam isso. O espírito de sensualidade sempre, sempre, sempre caminha com o espírito de morte. Davi é levantado general no capítulo 18. Capítulo 18 de Samuel, 16 ele é ungido, 15 Samuel é rejeitado, o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria, e Deus o rejeitou. Aí 16 ele é ungido, 17 ele vence Golias, 18 ele vira general. Aí no capítulo 18, Davi começa a ganhar tudo que é guerra. O que acontece? Começaram a fazer musiquinha para ele. Aí as mulheres, diga as mulheres, olha como é que a sensualidade é um negócio complicado. As mulheres começaram a cantar canções. Davi matou Saul matou os milhares, e Davi aos 10 milhares. Ele, ficou com ciúme. Ficou com ciúme da canção das mulheres. Sabe o que ele faz? Vou matar. O espírito de morte entra ali nele. Aí repara, ele tenta matar Davi 2 vezes no capítulo 19. Ele tenta matar Davi mais uma vez no capítulo 20. Aí no capítulo 21 ele tenta matar o filho dele, Jonatas. Aí depois ele vai lá e mata os profetas. Ele cala a voz profética. Preste atenção.
Exu e pombagira não gosta do pastor. Não gosta de quem ensina a palavra de Deus. Ele cala a voz profética. Vou dar um exemplo para vocês. 1 Reis 16, quem era a rainha lá? Jezabel, filha de Etibaal, o Sidônio, que servia a Baal. Aí chega Elias proclamando a palavra do Senhor. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? O que ela faz? Manda matar Elias. Bota um esquadrão da morte para matar Elias. Atrás dele. E Deus vai escondendo Elias nos buracos, nas cavernas. Manda ele para Quirete, lá para o outro lado da Jordânia. O espírito de morte não gosta da voz pastoral. Não gosta de quem ensina a palavra de Deus. Ele fica perseguindo. Isso acontece dentro da igreja. É gente que levanta dúvidas sobre o pastor, ele levanta reclamações e críticas contra o pastor, mas ele mesmo não faz nada. Então aprenda isso, você vai fazer o discernimento. Você está trabalhando. Nesse caso, a mulher foi, me jogou no chão. Gente, qual é a razão disso aqui? Você não vê se tem ídolo. Não tinha, tinha uma imagenzinha de Santo Antônio desse tamanho. Não tinha nada na casa, nada que porque ela não se lembrava, a pessoa não se lembra, gente. Quando termina, fala assim: e aí, você lembra de quê? Ela fala: não lembro de nada, o que aconteceu? Tem gente que chega no gabinete, pastor, me atende, quando você entra, muito comum, você atende, você sabe que é um caso de libertação, porque eles vêm do culto de libertação, manifesta no culto, você fala: eu quero te atender tal dia, tal. Ele nem lembra como saiu de cá, pastor, eu estava em casa, eu nem lembro disso. Então as pessoas perdem, tem um sistema límbico, elas não têm acesso à memória. Não tem acesso, ela não consegue se lembrar, aquilo fica uma memória apagada. Por isso que tem muita gente que está na prisão, na prisão espiritual, que não lembra o que fez, nem pelo que fez. Então, no caso de gente que foi lá comer carne de defunto no cemitério, faz. Uma vez a moça foi, vomitou o quê, pastor? Mais preto que teu sapato assim, uma gelatina preta, petróleo, pronto, petróleo. Vomitou aquilo. Fiquei olhando, cara, o que é isso? Aí fiquei olhando, aí eu lembrei de quando minha filha Natália nasceu. Quando Natália nasceu, eu fui limpar a primeira fralda dela, e saiu um cocôzinho preto, chama mecônio. Quem já viu isso, gente? Homem normalmente não vê isso, não. É o primeiro cocô da criança. Parece se você, é uma graxa, se você pega, ela gruda em você, que nem o Venom, gruda em você. Sabe aquele cara do Homem-Aranha que gruda? É aquilo ali. Gente, quando eu li aquilo, eu falei: essa mulher foi para o cemitério. Por que vai para o cemitério? Para comer a carne. Ela comeu o intestino. E depois, estava ali dentro dela, anos. E ela vomitou. Explica como é que aquilo fica dentro do intestino anos. Vocês já repararam que na Páscoa, o que a gente come do cordeiro da Páscoa? O que é? Está pensando que você come o quê? O pernil? Vamos comer a costelinha do cordeiro. Você come, pega o Êxodo capítulo 12, gente. Você come a cabeça, o cambito, o ossobuco aqui do cambito, e as entranhas. O diabo faz igual, o resto queima. O resto do cordeiro queima. A gente da nossa cabeça ocidental fala: não, vamos comer o cordeiro da Páscoa, não, vamos comer aqui o pernilzão, vamos botar a paleta, vamos. Você comia as fressuras, o estômago. O diabo, ele faz igualzinho Deus, só que é invertido. Invertido. Onde que tem esse negócio? Você vai, passa assim na rua, aí tem um vaso de barro, tem uma planta de rícipo, tem uma galinha preta morta. Então, onde que está isso, gente? Quem inventou isso, gente? Gente, quem inventou isso? Deus! Você vai ver, o livro do Levítico diz: você vai pegar um vaso de barro e lavar em água corrente, e pegar o ramo de rícipo, e vai pegar uma pombinha branca, você vai pegar um cordeiro branco, sem defeito. Apontava para Jesus. O vaso de barro significa ser humano. Nós somos vasos de barro. Aquilo é um símbolo, aquilo apontava para Jesus. O diabo pega a mesma coisa que qual é o lance do cão? O problema do cão é que ele quer ser Deus. Esse é o problema dele. Então ele vive querendo ser adorado. Você vai no terreiro de ocultismo, tem louvor. Sabia disso? Tem.
Você vai lá, canta o louvor, quando chama assim, ponto de macumba. Alguém foi do espiritismo aqui, gente? Só eu? Pronto, vocês sabem o que eu estou falando. Você canta o ponto, só manifesta preto velho. Você canta o outro ponto, só manifesta, é uma casta. Aí depois tem um tempo de quê? De oração, você vai fazer pedido. Você vem, ai pastor, o dízimo é muito alto, querido. Vai para a Umbanda para você ver, vai. Toda semana, um litro de uísque, é uísque do bom, hein? Toda semana é vodka, é cachaça, é charuto cubano. É caro. Por semana é 3, 4 mil reais. Para você fazer trabalho. Por semana. Por semana. O pai vai lá, o espírito imundo, ele precisa de vínculo. Então, quando ele fuma aquele charuto, quando ele toma aquela cachaça, é ali que ele manifesta. Pensa, um espírito é uma vida sem corpo. Ele não experimenta sabores. Então, ele tem que entrar no corpo para poder manifestar. Estão entendendo isso? Eu estou indo rápido demais, gente? Não? Então tá bom. Vamos seguir em frente, só para você saber, tanto a moça como o rapaz foram libertos. Essa moça, havia uma mentira, é por isso que o discernimento, a Bíblia não fala sobre discernimento espiritual, tá bom, gente? 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre discernimento de espíritos, diga, discernimento de espíritos. Então a gente que trabalha em libertação, viu o irmão ali falando, pastor Carlos Anacondia, eu vou ensinar algo que tem me feito assim, vencer em libertação. Eu não trato as coisas de Deus pelos apelidos. Não trato. Fulano deu brecha. Não, fulano pecou. Então, eu não uso os argumentos evangélicos que foram assim trazidos pela visão neopentecostal. Eu trato gente, conhecereis, diga a verdade. A verdade vos libertará. Jesus, quando ele vence Satanás no deserto, gente, ele não ora em línguas. Eu oro em línguas. Eu não estou falando que isso é errado, não. Você deve buscar os dons. Só que eu estou dizendo que não é o dom, é a verdade, gente. Não é a tua espiritualidade, não é a tua carteirinha de pastor, de diácono, de presbítero, não é o teu posicionamento de autoridade na igreja, é o teu posicionamento de autoridade em Cristo, é outra coisa. Então, cuidado, pastor, mas me disseram, mas me contaram. Qual é o problema da igreja hoje? A igreja não lê a Bíblia. Não lê, gente. O povo não conhece a Escritura Sagrada. Ah, pastor, voltando ao assunto, né? Eu vim da minha igreja e meu pastor me deu a unção dobrada dele. Eu falei, E ele morreu? Gente, a Bíblia mostra 4 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Porção dobrada é para filho primogênito quando o pai morre. Ai, pastor, me dá a tua porção dobrada. Dou nada, quero ficar vivo. Jesus, ele fala para os discípulos assim: é necessário que eu vá para o Pai. Importa, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade, não vai vir. Quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque vocês não creem em mim. Da justiça, porque eu não vou ficar morto não, querido. Eu vou ressuscitar e vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está vencido. Então, no Pentecostes, quando aquele povo recebeu o Espírito Santo, do pecado, foram convencidos. Eu não creio em mim. Da justiça, que eles foram olhar o sepulcro, você vai lá em Jerusalém, no Jardim do Túmulo, ele ressuscitou. E do juízo, ele pegou a autoridade dele, deu para a igreja, e agora acabou para o cão. Onde a igreja vai, ele recua. As portas do inferno não prevalecem. Entenderam isso? Então a unção dobrada, ela vem quando? Quando o teu pai morre. A unção de Elias foi para quem? Não foi para Eliseu? Sim ou não, gente? A unção de Eliseu ia para quem? Para Geazi. Geazi escolheu o quê? O dinheiro. Quando Naamã veio lá da Síria, enfermo, com uma lepra, Eliseu nem saudou, falou assim: mergulha 7 vezes no Jordão. Ele mergulhou, tem aquela confusão, vou mergulhar para quê? Aquela lepra foi embora, não foi embora? Aí Geazi falou: esse meu pastor aqui é muito trouxa. Eu vou lá atrás dele, é o seguinte, seu Naamã, o meu mestre Eliseu
a deslealdade, né? Falou que assim, essas capas festivais, essas vestes festivais, que essa prata, e ele volta. Ele fez uma escolha financeira. Ele vendeu o ministério dele. Aí quando ele chega para Eliseu, eu falei, quando você foi, por que você fez isso? Porque se você é o número 2, você é o número 2, prende isso. A lepra de Naamã, olha como é que é um negócio espiritual. Aquela lepra de Naamã veio para Geazi. Em vez de Geazi receber a porção dobrada, ele recebe o quê? A lepra. A porção dobrada fica com quem? Fica com o próprio Eliseu. Aí Eliseu morre, no capítulo 14, segundo Reis. Ele morre, puf. Quando ele morre, a unção ficou nele. Tanto que tem uns soldados, no mesmo capítulo que ele morre, eles vão fugir da invasão dos sírios que vinham atacar. Eles jogam o corpo do morto, o morto ressuscita e volta. Então vamos combinar aqui, gente. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai vencer na intercessão e na guerra espiritual. Então a gente tem que dedicar. Se você dedicar meia hora, gente, meia hora, é muito pouco, de leitura bíblica, em 9 dias você lê os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Levanta meia hora mais cedo, meu irmão. Pega uma caneta, rabisca a tua Bíblia. Vocês vão entrar em combate com o pai da mentira. Como é que Jesus venceu o pai da mentira? Ele citou 3 textos do livro do Deuteronômio. Deuteronômio 8, nem só de pão vive o homem. Deuteronômio 13, não tentarás o Senhor teu Deus. E Deuteronômio 16, adorarás o seu Deus, somente ele servirá. Gente, o livro de Deuteronômio é desse tamanho, gente. São 34 capítulos. Pelo menos, se você lê um capítulo por dia, em quase o mês você lê tudo. Então, eu estou assim sendo muito franco. Tem gente que gosta, não, na intercessão, e tal, aquela. Gente, a gente tem que ser honesto com as nossas ovelhas. A emoção não vai ajudar nada. Nada. Ai, porque eu vou incentivar, ótimo. Porque eu vou desafiar, ótimo. Querido, se você não levar a tua ovelha à verdade, ela vai continuar com os mesmos problemas. Por isso que tem gente que vai, eu vou na campanha do fogo puro, do manto, do vale do sal grosso, venha você também. Itapema, aqui em minha praia, venha. Pastor Luiz 318. Gente, isso não resolve, gente. Isso é misticismo. É um monte de contexto de ocultismo no meio da igreja. Se você não levar a pessoa ao arrependimento, a vida dela não vai mudar. Não muda, gente. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Não é isso que Jesus falou? Gente, isso é verdade. Então você não precisa ter medo de nada. Vamos seguir em frente. A escola da guerra. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais. Olha, você vai entrar num combate. Combatais comigo nas vossas orações por mim, ó Deus. Tem oração de adoração, gente? Sim ou não? Tem. Tem oração de louvor? Tem. A gente falou de oração em línguas? Sim. Tem oração de clamor? Sim. Tem oração de entrega? Sim. Há uma oração de consagração. Vamos consagrar um novo pastor aqui? Sim. Essa oração é uma oração de guerra. É aqui que a intercessão vai entrar. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, diz-lhe a terra de Israel: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Profetas conspirando. Quem é o profeta na igreja, gente? Gente, qual é o sinal profético na igreja? Qual é o sinal profético na Bíblia? O que há em comum entre Elias, Eliseu, Abacuque, Sofonias, Oséias, João Batista? O que há de comum no sinal profético? Milagre, gente. Comum em todos eles. Obadias fez milagre, gente? Abacuque fez milagres? Não, Eliseu fez. Elias, João Batista fez algum milagre, gente? Sinal profético não é milagre. Qual o sinal profético na vida dos profetas? Adivinhação do futuro? É, gente? Não. Qual o sinal profético? É chamada para o arrependimento, exatamente. Todos os profetas vão dizer: arrependei-vos. Por que ele está falando aqui que os profetas conspiram?
Porque hoje tem um monte de pastor, vou dar um exemplo simples aqui, que a gente vai viver esse semestre agora que vai entrar, que vai se meter com político e vai afagar o político, vai amar o político, que vai dizer, não, o Senhor é contigo, Deus é contigo. Está vivendo agora um tempo de chegada da onda verde. Vocês já leram sobre a onda verde? A onda verde, ela está vindo na América Latina, para quê? Para autorizar, onda verde, é assim que chama o movimento político, onda verde, para autorizar o aborto dentro dos países. A Argentina é autorizada a abortar, isso é o Senado argentino, crianças com 24 meses de gestação. Uruguai também. Agora a Colômbia, foi o Ministério da Justiça que autorizou a fazer aborto. Presta atenção. Se você ler 1 Reis capítulo 11, você vai ver que tem um homem chamado Salomão. Esse homem é levantado em 1 Reis capítulo 10. Gente, esse homem, está tudo bem com ele, ele é sábio, ele escreve o livro de Provérbios, de Cantares, de Eclesiastes, é um cara de Deus, é um cara que Deus apareceu para ele 2 vezes, imagina Deus aparecer para você, 2 vezes o Senhor apareceu para ele, uma vez em sonho. Mas sabe o que ele faz para agradar uma das mulheres? Ele constrói os ídolos dentro de Jerusalém. Tem um lugar em Jerusalém, pastor, é o sul da cidade, você está olhando assim para Jerusalém, de frente do Monte das Oliveiras, e aí tem uma perninha assim, chama Citadela de Davi. Ele colocou os ídolos, aí botou o ídolo de Milcom, de Moloque, botou ali dentro. Aí Deus fala assim, ó, por que você desprezou minha palavra? Moloque é uma entidade, era um ídolo que exigia sacrifício de crianças, aborto. Só que a criança nascia, ele queimava a criança. Gente, hoje tem crente defendendo o aborto. Você faz ideia do que é o sangue? Leia Salmo 106, leia Salmo 139, pelo amor de Deus, leia. Olha, quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, quando eu era um embrião, o Senhor me conhecia. Eu vou falar para vocês como é que funciona essa questão. Eu sou militar, trabalhei muito tempo na área da psicologia militar, trabalhei muito tempo na área da defesa militar. Vou explicar para vocês como é que funciona uma mente impregnada e tomada pela mentira. Alguém já leu aqui o Manifesto Comunista? Ninguém leu o Manifesto Comunista? Manifesto Comunista. São 6 capítulos. Gente, e tem crente que diz que é comunista. Eu não estou falando de política aqui, pastor, pelo amor de Deus, hein? Querido, leia o manifesto, leia e vê se você pode ser comunista. Leia! Gente, a razão pela qual esse movimento está chegando é igualzinho à Alemanha, após as chamadas. A Alemanha da Primeira Guerra, ela é formada por um monte de eventos chamados guerras Prússio e Franco-Napoleônicas. É ali que forma aqueles países germânicos, da grande Germânia, era um monte de principado, de reino, de ducado, que se junta, é o grande governo austro-húngaro, uma corte que tem ali, os Habsburgo que comandam aquilo ali. A Alemanha pega um pedaço da Polônia, da Prússia, aquela Alemanha que a gente conhece. Eles perdem a Primeira Guerra. Sabe qual foi a mentira que se falaram da Primeira Guerra Mundial? A culpa, olha a mentira, a culpa da Alemanha perder a Primeira Guerra foram os judeus. Olha só, a guerra termina em 1918, presta atenção. A culpa é dos judeus. Isso foi a desculpa que foi dada para a miséria. Quando a Alemanha perde a primeira, estou falando da Primeira Guerra, eles ficaram com uma dívida tão grande que eles só terminaram de pagar em 2010, agora em 2010. Estou falando da dívida da Primeira Guerra. Então, quando a gente fala de paz, não é só saber fazer guerra. O homem tem que saber fazer paz. Pega o Tratado de Versalhes, deu certo, gente? Deu. A Paz de Westfália deu certo? Não deu. Convenção de Viena deu certo? Foram paz, foram um exercício de paz. Nós vamos fazer paz.
mas que no final humilhava o derrotado. Aquilo foi crescendo no coração do povo alemão. E em vez deles culparem Bismarck, porque ele foi o culpado, o que eles culparam? Judeu. Aí passa 10 anos, passa 20 anos, uma geração passa dizendo assim: o judeu é o culpado, o judeu é mau, o judeu é do diabo, foi o judeu que matou Jesus, vamos acabar com o judeu. A igreja luterana, igreja protestante, evangélica, bíblica, apoiou Hitler. Eu já preguei na Alemanha. Não, estou explicando para vocês. A igreja luterana apoiou Hitler. Sabe o que aconteceu? Vai pregar na Alemanha. Eu preguei na Alemanha algumas vezes. Eu preguei em Munique, preguei em Stuttgart, preguei em Frankfurt, eu preguei na Floresta Negra. Gente, já preguei. Essa igreja luterana. Igreja luterana só serve para uma coisa hoje: festa de encerramento de colégio. Não tem gente. Morreu. Porque fez acordo com quem? Político. E o cara era bom, gente? Olha para mim. Era. O cara acabou com a fome na Alemanha. Sabe esse projeto Fome Zero? Igualzinho Hitler. Igualzinho. Vamos dar comida para os pobres. Gente, o camarada, ele comia carne seca uma vez ao ano no Natal, o alemão, de fome. Eu estou falando que eles estão pagando a inflação lá no teto. Eles pagando, dando dinheiro para a França, para a Inglaterra, e a Turquia acabou, os países aliados, né? Dando dinheiro. Aí chegou uma hora que o povo falou assim: eu não quero. Quem vai tirar a gente? Hitler. A igreja nacional, a igreja luterana, uma igreja alemã, se juntou com Hitler. Aí sabe o que aconteceu? Para encurtar a história, quando começou a guerra, que a Alemanha começou com a Blitzkrieg, aquelas tomadas violentas e rápidas das cidades, agora é hora, bora matar o judeu. Eles queriam mandar os judeus todos para Madagascar, ia ficar muito caro. Campo de concentração aqui no norte da Polônia, no sul da Polônia. Vamos mandar aqui. O judeu não era mais gente. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a achar que criança de 24 semanas não é mais gente. Então, quando a justiça fala assim, ó, aborto não é crime, o que ela vai estar dizendo para você? Criança no ventre não é mais gente. O nome disso chama-se sangue inocente. Vou repetir. Leia o Salmo 106. Quando a Bíblia fala: entregar o sangue dos seus filhos aos demônios. Então, quando a Bíblia, a crente não conhece a Bíblia, eu não estou falando nem de direita e de esquerda aqui não, tá? Porque tem um monte de gente de direita também que não presta. Eles guardam, eles se aproveitam, mas a gente tem que aprender a discernir. Na minha igreja, pastor, esse ano veio um rapaz: não, porque eu sou candidato. O que você quer que eu faça? Eu não vou orar por você aqui não. Quer que eu ore? É gabinete. Eu vou orar: Senhor, em nome de Jesus, teu filho está dizendo que é crente. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E quer um lugar aqui, a vaga lá na Câmara do Estadual. Se ele te desonrar, mata ele, Senhor. Mata ele em nome de Jesus. Não deixe ele sujar o teu nome. Falei na frente dos pastores. Amém, tchau. Deus abençoe. Ninguém mais vem me pedir voto. Ninguém me pedir voto. Gente, e aí a gente está achando que esses caras estão interessados na igreja. Então não, gente. Não acredito. Não, mas não, você não conhece meu irmão. Meu irmão é candidato. Gente, eu estou falando porque meu pai foi deputado e vereador no Rio de Janeiro. Eu não estou contando de algo que me contaram. Estou contando de algo que eu vivi. Nossa família foi destruída. Meu pai separou da minha mãe. A gente ficou sem pai um tempo. É isso. Esse é um território porque o crente tem que ser macho mesmo. Tem que ser um Neemias, tem que ser um Esdras, porque eles eram políticos. Tem que ser um cara bom. Nem Moisés não aguentou, ele foi embora para Midian. Nem Moisés.
Vamos seguir em frente. Profetas. Os sacerdotes transgridem a minha lei. O sacerdote é que ensina a Deus, que ensina o povo de Deus a lei. Os seus príncipes, que são os governadores, são como lobos, são vorazes, contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que taspasse um muro, se colocasse na brecha. Pode dizer assim, se colocar na brecha. É um homem, o exército de um homem só. Intercessor, não, eu estou sozinho. Não está sozinho nada. Deus está buscando é você. Se colocasse na brecha perante mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Então, você está lá, você acorda às 4 da manhã. Pastor, eu não consigo pegar no sono. O que Deus está fazendo com você? Está chamando você para orar. Deus colocou assim o nome de uma pessoa na tua cabeça do nada. Você estava aqui, fulano de tal, ora por ele. Deus, ele vou explicar para vocês. Deus, ele tem uma maneira de te sensibilizar. Como é que Deus falava com José, gente? Diga sonho. Não era sonho? Deus falava com José em sonho. Ele viu lá as estrelas no céu, o sol, a lua. Aí falou, papai, mamãe, meus irmãos. Eles viram os feixes, todos eles coxando. Falava com eles em sonho. Aí José entendeu como é que Deus falava com ele. Aí ele vai para a cadeia. Aí Deus fala em sonho. Mas quem sonhou foi os outros. Ele começou a interpretar os sonhos dos outros. Eu estava servindo pão, estava com sede de pão na cabeça, e aí as aves levaram. É o seguinte, daqui a 3 dias você vai morrer. O outro, não, eu estava servindo aqui, não ia, depois de 3 dias eu peguei assim, e espremi o cacho de uva lá, daqui a 3 dias você vai ser restituído. Aí o faraó tem quantos sonhos, gente? 2 sonhos. Os sonhos da vaca, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e das 7 espigas esmirradas, 7 espigas gordas. Gente, Deus falou, ele aprendeu como Deus fala. Então, por exemplo, você tem um sonho recorrente. Pastor, eu sonho a mesma coisa, é o mesmo sonho. Então, Deus tem pressa. Deus está querendo avisar algo que Ele tem pressa para você. Entendeu? Como é que Deus falava com Samuel? A mãe dele consagrou ele ao Senhor, nasceu. É mais ou menos o seguinte, você pegou a tua oferta, o teu filho, se Deus me der um filho, eu consagro ao Senhor. Então, pega o filho e deixa aqui e fala, tchau, filho. Pastor Luiz, cuida dele agora que ele vai servir aqui na igreja. Ele vai levar um tempo, ele vai lavar as privadas, ele vai pintar a igreja, ele vai servir no louvor, ele vai pregar. Foi isso que Ana fez. Deu. Quem tem filho aqui, gente? Filho? Você entendeu o que ela fez agora? Ela pegou o filho dela e deixou lá, falou tchau. Aí Deus começa a falar com ele. Aí falou uma vez, Samuel, Samuel, presta atenção, quando Deus fala com você, presta atenção. A primeira voz de Deus para você se confunde com a voz do teu pastor. Aí ele ouve e fala assim, Eli está me chamando. Oi, sacerdote, o senhor me chamou? Não, volta para dormir. Como é que Deus usa a boca do pastor? Aí ele vai dormir, escuta, Samuel, Samuel, Eli, agora ele está chamando. Oi, sacerdote, o senhor está me chamando? Não, se você ouvir de novo, é Deus falando com você. Aí o pastor ensina ele a ouvir a voz de Deus. Se Deus falar de novo com você, você fala que teu servo hoje. Aí ele vai deitar. Então Deus, ele tem uma maneira de falar com a gente. E é singular. Não é um pensamento. É uma maneira singular. Então você vai ter que aprender a discernir. Deus colocou no seu coração você pegar uma cesta básica e levar para ele, presta atenção, não foi o diabo, foi Deus. O diabo não vai mandar você levar a cesta básica para ninguém. O diabo vai falar assim, não, pega para você, guarda para você, fica com você, ele está ali porque ele não trabalha, o miserável, o preguiçoso, ele tem que passar fome. Não. Então, é a maneira como Deus fala com a gente. Ele vai falar com Jonas, Jonas, sai aí e vai para Nínive. Gente, que coisa louca, Nínive são inimigos da gente, capital da Síria, esse povo é ruim demais. Não é possível, Deus, que o senhor queira casar. Vai lá. Porque lá tem um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Vai lá. Aí ele resiste. Gente, quando a gente resiste à voz de Deus, aí começa a acontecer uma desgraça na vida da gente. Você está pensando que você vai escapar de Deus. Deus, ele não é preso geograficamente. Não, vou fugir. Eu não gostei. O pastor foi e falou de perdão. Eu não vou perdoar meu pai. Eu não vou perdoar ela que me abandonou. Querido, vai para outra igreja então. Deus vai usar outro profeta para falar contigo. E aí você vai para outra, e vai para outra. Chega uma hora, você é jogado no mar.
Aí o peixe te engole e te vomita na praia, para você resolver. Vai botar você de novo na frente do teu pai, para você ir lá e perdoar ele. Tem jeito. Então Deus, ele vai falando com a gente, ele fala de maneira diferente. Não adianta você querer falar assim, e não usa, gente, a fé dos outros. Não, porque a irmãzinha falou para mim, porque Deus disse para mim, querido, ó, para você precisar que um profeta fale com você, vou te falar, você está muito distante de Deus. Sabe essa turma de vamos atrás do profeta? Vamos atrás da profetisa? Não faça isso. Por que Saul, estou falando de intercessão, por que Saul foi buscar a feiticeira de Endor? Por quê? Estava tão distante de Deus, Deus não fala, diz assim, e Deus não falava mais com Saul. Agora, se Saul tivesse se arrependido, Deus ia falar com ele? O problema é, a pessoa quer continuar no erro, quer continuar no pecado, e quer continuar que Deus fale com ele. Então, Deus está sempre procurando alguém. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e eu me deixarei ser encontrado de vocês, declara o Senhor, os trairei de volta do cativeiro. Eles tinham ido levados para onde? Diga, Babilônia. Aí que eles queriam, não, Senhor, amaldiçoa esse governo, amaldiçoa essa cidade, que vem o governo no meio do Pérsia e toma a Babilônia, que vem a Grécia e tome a Babilônia, que vem a Roma e tome. Deus falou isso, gente. Tire esse governo, coloca outro governo. Tire esse prefeito, coloca outro prefeito. Deus, agora tem eleição. Tomara que esses 4 anos sejam piserados para mudar o governo, é isso, gente? Deus diz, ore pela cidade. Ore pelo país. A prosperidade de vocês depende da prosperidade do nosso país. Entenderam? O intercessor, ele não é carnal nessa hora. Deus busca intercessores. O sacerdócio, ele tem um princípio de proteção. Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e que mais? Que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Enfrenta as acusações e sentenças contra o Filho de Deus. Você lembra quando Deus fala o seguinte? É interessante isso, né? Deus fala para Moisés assim, ó, em Êxodo capítulo 32, sai, a gente vai ler aqui, sai que eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Sabe o que Moisés faz? Moisés entra no meio, ele vai peitar Deus, fala assim, não Deus, não é assim não Deus, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto? E a sua fama? Vamos falar que o Senhor é um Deus vingativo? Não, aí Deus, ele acalma o coração. O intercessor é o cara, você está lá vendo, você tem um filho, você tem um parente, você tem um irmão da igreja, que daqui a pouco vai ter uma troca de tiro com a polícia por causa de droga e vai morrer. Você está a interceder, é o quê? Coloca a palavra proteção espiritual. É proteção contra as acusações. Quando Abraão, ele fica sabendo que Sodoma e Gomorra, Deus encontra com ele em Gênesis 18. Vai Deus e 2 anjos. É por isso que a Bíblia diz, ó, sejam bons hospitaleiros, porque Abraão foi hospitaleiro e recebeu o anjo na sua casa. Tá bom? Aí Deus fala o seguinte para ele, Abraão, é o seguinte, eu não vou esconder de você não. Esconderei eu de Abraão, que vou fazer? Abraão, é o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Por que Deus fala no capítulo 18? Qual é o problema? Sodoma e Gomorra? Aquela cidade imoral, idólatra, eu quero ver o circo pegar fogo, isso mesmo Deus, queime em nome de Jesus, Jeová. Por que ele falou que ia destruir Sodoma? Qual era o problema para Abraão? O problema é que Abraão não tinha filho, e o problema é que Abraão achava que o sobrinho dele Ló, que morava em Sodoma, ia ser o herdeiro dele. Se o sobrinho dele Ló, ele está com 100 anos, 99, se o sobrinho dele morre, já era para ele, acabou para ele. Ele não ia arrumar outra esposa, ele não ia ter nada. Aí ele falou, Deus, peraí, vamos conversar aqui, vamos tomar um cafezinho aqui, traz uma coalhada, uns pão de queijo aqui, sabe? Se tiverem 50 justos na cidade, longe do Senhor fazer um negócio desse. Isso não combina contigo, Deus. Mas se tiverem 45, 40, 30, 20, aí está o quê? Diga, interceder. A intercessão é um encontro, diga encontro. Aprenda isso agora, a intercessão é um encontro.
Ou você vai se encontrar com Deus para pedir misericórdia e milagre, ou você vai se encontrar com o inferno para fazer guerra. É por isso que você está na brecha, você está na porta, você está na fissura, você está na rachadura. Eu não encontrei ninguém naquela brecha lá. Essa pessoa é você. Essa pessoa é um intercessor. Compreenderam isso agora? Um intercessor, ele pratica a proteção. Isso. Princípio da pacificação, Jeremias 15. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, lembra que Moisés e Samuel eram intercessores? Lembra que Samuel, quando ele é rejeitado, no capítulo 14 de 1 Samuel, ele fala, longe de mim, capítulo 14, ele é rejeitado no capítulo 9, longe de mim de pecar contra o Senhor e deixar de orar por vocês. Lembra disso? Moisés, o intercedor, ele fala, ainda que esses dois intercessores estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, não lhe mostrarei favor. Ou seja, a intercessão é capaz de mudar um juízo contra o povo de Deus. Senhor, não mata meu filho não, tá, mas não mata minha esposa, não mata meu marido, não leva, dá mais dias para ela, pai, dá mais dias. Semana passada eu fui numa UTI, retrasado, fui numa UTI, uma velhinha, uma mulher velhinha, com infecção pulmonar, com pneumonia, com febre. Pensa a mulher dura de coração, gente. Ai, pastor, vim aqui orar por mim para ser curado. Eu falei assim, não vou não. Não vou orar aí para você aceitar Jesus. Eu já tinha pregado para ela um monte de vezes. Ela não aceitava Jesus. Falei para ela, pode falar. Não, pastor, não tenho coragem de falar isso para minha mãe. Diga para sua mãe, pastor, só vem aqui se for para você aceitar Jesus. Aí deu de madrugada, né, cara? De ansiedade. Pastor, agora eu vou. Peguei ela na mão, aí lhe deu com ela o texto de João 14. Eu falei, você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Quer. Vamos orar. Aí fiz uma oração com ela de renúncia de pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Agora eu vou orar pelo que você quer. O que você quer? Quero ter mais dias com a minha família. Senhor, dá mais dias para essa mulher, para que ela testemunhe, em nome de Jesus. Mas eu também fui firme. Pai, dá mais um ano para dar tempo dela ser batizada. Eu não sou besta. Ela sabe que ela tem o quê? Um relógio, a ampulheta virou, agora tem um ano. Dá mais um ano para ela ser e confirmar a decisão dela aqui, em nome de Jesus. Amém. É a minha maneira profética de se mover. Se você não concorda, não faz isso. Mas eu vou no hospital, me chamou na UTI, eu vou fazer a pessoa aceitar Jesus. Vou fazer. Pastor, vem cá orar para ser curado. Eu oro para ser curado, mas meu primeiro passo, o que é? Ele está na UTI por quê? Unidade de tratamento intensivo. O negócio está moleza para ele ou não, gente? Ele está a um passo da eternidade. Isso aí que devia ser o quê? A UTI devia chamar assim, ó, a estação dá um passo para a eternidade. E mais um passinho ali, ele vai. Não é verdade, gente? Eu levo a pessoa para Jesus. Agora, se você quiser lá para falar, ai, Senhor, obrigado pelos pecados dela, tão boazinhos, pecadinho tão pequenininho. Você faz do jeito que você quiser. Eu sou evangelista. O coração do evangelista quer levar a gente para Jesus. O pastor não. O pastor tem outro. O profeta é mau, gente. Profeta, a gente não gosta de ter profeta perto da gente, não. Profeta, quando aparece na Bíblia, você se borra, gente. Ih, pastor, peraí que eu vou no banheiro me limpar. Porque o profeta, quando chega. Princípio da infiltração. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a mulher-te perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. É uma ação de fé que acontece no mundo físico. Eu estou orando, eu estou intercedendo. Então a igreja tem que fazer o quê? Viu, Dani e Josimar, você tem uma vez por mês, eu já vou dar para você essa letra aqui, uma vez por mês, você vai ter que levantar um dia de intercessão pelo seu pastor. Na minha igreja, uma vez a cada 15 dias. Então vem cá, pastor Luiz. Então, pelo que você quer, pastor? Quem quer? O que você vai orar? Você vai botar todo o time da intercessão para orar o quê? Pela vida da saúde dele, pela saúde emocional, pela saúde espiritual, pelos encontros que ele tem com Deus, da maneira como Deus revela a ele a palavra pela palavra, a maneira como ele governa a igreja, a maneira como ele escolhe o time. Escolher time é uma das coisas mais difíceis que tem. Escolhe o time. Você vai orar pela vida afetiva dele com a pastora, você vai orar pelo casamento, pela vida de intimidade,
pelas finanças, você tem que orar pelas finanças, você tem que orar pela vida dos filhos. Os filhos são pessoas mais atacadas. Gente, filho, filho de Davi, filho de Arão, filho de Eli, filho de Salomão, dá uma reparada nesses homens, os filhos de Samuel, desviados. Então, ore pelos filhos dele. Então você vai levantar um clamor por tudo. Naquele dia, é o dia do clamor pelo pastor. E é você que tem que liderar. Você. São vocês que têm que dizer assim, é hoje. Ah não, só vou poder orar amanhã. Não, é hoje, vai ser hoje. Então escolhe um dia, pretende, junta o teu time. Não fique esperando o pastor fazer. A partir de agora, vocês tomam o time e dizem assim, reunião da intercessão vai funcionar assim nos cultos, vai funcionar assado nos cultos. Pastor, o que que só acha? Só aprova? Pastor, aprova. Ou pastor, não, isso aqui eu não quero. Você tem que ser obediente. Mas você tem que pegar um dia do mês. Na minha igreja eu tenho 2, para orarem por mim. Eu pego aqui, vou mostrar para vocês aqui, vou mandar para o pastor, pode sentar. Vocês entenderam isso? Então a gente tem que estar, eu vou mostrar para vocês qual foi o dessa semana aqui. E eu estou num processo eu estou trabalhando aqui num voto que eu fiz ao Senhor. Intercessão. É o meu time de intercessores aqui. Eu tenho 2 times de intercessão. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o que foi que eu coloquei aqui para essa semana ou semana passada. Aí eu comunico, tem um time de intercessão, um WhatsApp, e eu comunico ali ao time da intercessão quais são as demandas da semana, da igreja, do mês, dos meus motivos de oração. Aí eu mando os meus impossíveis para eles. Esses aqui são os impossíveis. Eu reúno os pastores. Pastor, está aqui, querido time de intercessão da IBBR, Igreja Batista do Bom Retiro. Ontem comecei um período de jejum e oração de 21 dias. E gostaria de pedir suporte de oração de todos os motivos. De oração de todos. Os motivos de jejum, pela minha vida, e de minha família. Fabíola, Natália, Bruno, Natan, Arthur, Francisca e Maria Vitória. Minha netinha que vai nascer. Pelas vidas de todos os pastores. Pastor Marcos, pastor Igor, pastor Paulo, pastor Samuel, pastor Getúlio, pastor João, pastor Davi, pastor Aniels e Renato. E também dos ministros, que são seminaristas, que estão a fim de grandes ministérios. Da Ivana, a Rale, um outro Igor, Anne e Cristian. Anne é a Dani. Eu peço para o time orar por você. Vida ministerial, econômica, afetiva, saúde, familiar, emocional, por todos os líderes ministeriais e por uma visão de unidade e crescimento saudável. Repreender todo espírito de divisão, competição, confusão, mágoa e ressentimento, para que haja unção e amor e poder em todas as ministrações dos púlpitos, ministérios e células, pela multiplicação de líderes e células, pela atual diretoria e a escolha da nova diretoria e do CAF. Lá os pastores não se metem financeiramente na igreja. Lá nós temos um conselho de administração e finanças, eles resolvem tudo. Eu falo, eu quero, eles se viram. Não tem dinheiro, então segura. Mas eu dou a prioridade, mas eu não mexo, eu não pago, não faço pagamento, não tenho cartão de crédito, não tenho nada. Eu tenho um conselho de 11 homens e mulheres, contadores, economistas, empresários, que eles cuidam, são levados em assembleia. Então eu tenho que escolher o novo time que vai entrar em 2023, 2024. Veja bem, isso vai acontecer em novembro. Não vou esperar chegar novembro para resolver isso. Então começa a falar com Deus agora. Pelos novos batismos, pelos novos membros, pelo novo projeto de construção do lounge que a gente está fazendo e do prédio de eventos para abrigar os ministérios Jump, Vale do Sol Grosso, que é o Ministério de Homens, que tem churrasco, enfim, eu entre elas. Nos meses de junho e junho vamos ministrar especificamente o tema fidelidade e a partir de agosto o tema da visão celular para toda a IBBR. Nos ajudem a pedir discernimento e envolvimento de todos na visão. Mantenham um clamor constante, cobrindo a vida de cada um dos intercessores. Ao ler essa mensagem, deixa o seu like, aí todo mundo vai dando aqui o like deles aqui e vai. Então o que eu faço? Eu junto todo mundo numa ação de fé. Não é eu vou orar, Deus me disse para eu orar pelo fulano. Parabéns. Mas aqui na intercessão de Peniel, aqui você pode orar por quem você quiser em casa. Você tem que orar pelo seu casamento, pelo seu filho, mas aqui a intercessão se levanta como um time pelos motivos da igreja. É isso que você tem que entender. Ai, pastor, cheguei. A gente chega lá 1 hora antes do culto para orar. Aí tem sempre aquela irmãzinha que não participa de nada, aquele irmãozinho que não participa de nada e quer chegar para orar na intercessão. Então tem uma sala de oração, tem a sala de clamor. Nós temos lá um local. Aí chega alguém e ele quer fazer o quê? Nós temos 1 hora de oração. Ele quer orar ele sozinho, meia hora. Eu corto no ato. Não, peraí. Só um instantinho. Divide o grupo. Então o quê? Estamos 20, estamos em 40.
Então vamos fazer grupos de 5. Você ora por isso, você ora por isso, você ora por isso. Porque senão, imagina 40 pessoas orando em 1 hora, cada um vai orar 1 minuto e meio. Entenderam isso? Não deixe gente de fora participar. Eu posso participar, mas eu sou convidado. Eu não sou líder. O líder aqui, então é direcionado. Fulano, ora por isso, ora por aquilo, ora pelo pastor, ora pela banda, ora pela integração, ora pela recepção, ora pelo Ministério Kids, ora para que a gente não tenha dificuldade no culto, para que não haja roubo de veículo do lado de fora, a gente não tenha decepção no final do culto, ora para que haja unção, para que haja libertação, para que haja conversão, para que o povo disponibilize o seu coração no altar, que haja liberalidade. Gente, isso que a intercessão faz. Pastor, eu vim aqui, eu quero que ore por uma vizinha de uma amiga minha que está na Ucrânia. A gente ora por todo mundo, mas agora é a hora de orar pelo culto. Antes do culto, 1 hora antes do culto, sabe o que acontece? O sujeito está vendo lá o time dele, aqui é o que? Criciúma, Tubarão, Avaí, mas o que? Inter também, Inter e Grêmio também, deve ter flamenguista também. Aí na hora do culto a mulher está se arrumando toda. A mulher precisa de 3, 4 horas para se arrumar, você sabe disso? Não é isso? Não precisa, gente. Agora as mulheres estão usando aquele negócio aqui, aquele cílio, a gente chama de asa de anjo, né? Que ela pisca assim, abana vocês. Aí coloca, não é isso? Aí quando está pronto, aí, não, meu time foi para prorrogação. Foi para a final. Não, é o Champions, é o jogo da Champions. Aí teu filho está em casa jogando videogame. Peraí, mãe, só tem que passar mais uma fase, senão eu perco tudo aqui. Falta uma fase, eu não posso. Não tem isso. É a hora do pau quebrar. É a hora. A intercessão tem que lançar uma palavra de paz. Repreender, porque é a hora da ansiedade. Todo mundo quer um culto. E aí você tem que conseguir juntar uma família de 4, 5, 6, 10 para ir junto para o culto. Aí tem sempre alguém que não quer ir. Aí tem um adolescente, hoje eu não quero, aquele pastor chato que vai pregar, hoje eu não quero, eu briguei com a fulana. Gente, a intercessão ela desfaz isso. Então a hora dessa intercessão é uma hora especial. Você pode orar por todos os motivos, a gente tem um grupo para isso. Por que a gente não pode, gente? Chega na hora de dar tiro no diabo, a gente fica abanando a mosca. Então, eu escrevi um capítulo assim, não se gasta chumbo bom com macaco magro. Gente, a hora da intercessão é uma hora séria. Então, se a pessoa não faz parte, ela pode ver, mas ela tem que ser treinada. Então, o time de intercessão tem que ser treinado dentro da cultura da igreja. Não dá. Aqui na nossa cidade, você vai pregar em São Paulo, capital. Mas sabe que o cara consegue chegar no culto 1 hora antes? Se bobear, ele chega 1 hora depois do lado do trânsito. Não, pastor, eu vim só aqui para entregar o dízimo e atender o apelo. Só isso. Então são as realidades que a gente vive. Tá bom? Vamos lá. Sacerdócio da intercessão. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Aqui ainda tem tempo? Já passou o tempo, né, pastor? Eu posso ir até os 12h30? Posso, pastor? Vocês se incomodam? Princípio da infiltração, o princípio do enfrentamento espiritual. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, ele não pediu assim para amarrar Satanás. Pedro precisava ser o quê? Provado. Mas eu pedi para que você fosse fortalecido na fé. Então, esse enfrentamento espiritual vai acontecer 1 hora ou outra. Você não pode ficar com medo disso. Você não pode. E o interessante é que a guerra é espiritual, não é espiritual, gente? Mas tem situações em que o nosso corpo geme de dor. Então vou ser claro com vocês. Tem épocas que a gente é de carne e osso. Gente, falei com o pastor, eu estou cansado. Gente, eu moro em Curitiba, vim de ônibus. Sabe por quê? Porque eu não quero morrer na estrada. De tão cansado que eu estou. Peguei um ônibus na rodoviária, desci aqui. O Alan me pegou, também me pegaram lá. E vou voltar de ônibus. Por quê? Porque o corpo chega uma hora que ele não aguenta mais. Você lembra de Moisés orando? Isso é Êxodo capítulo 16, 17. Eles saem do Egito, 3 dias de marcha, eles ficaram uma noite em claro. Lembra que a noite da Páscoa eles ficaram à meia-noite, Deus não passa, o anjo da morte não passa, aí não morre o primogênito, tudo. Imagina, gente, morreu o primogênito do Bolsonaro, morre o primogênito do Eduardo Bolsonaro, morre o primogênito do Fábio Bolsonaro, morre o primogênito do Lula, o Lulinha, morre o primogênito do governador do estado. Imagina o caos que foi aquela noite. E aí aquele povo egípcio levantou: vai embora,
Eles mesmos expulsaram os judeus. Toma aqui, ó. Toma ouro, toma prata, toma os bens, vai embora. Aí eles são expulsos no meio da madrugada. Eles vão saindo. Aí eles atravessam no dia seguinte, o que acontece? Eles estão imprensados lá no Mar Vermelho, Mar de Juncos. Eles estão lá, aquilo ali é o Golfo de Acaba. Bem legal. O pastor vai conhecer, porque a gente vai descer o Sinai e passar pelo Egito, pelo Golfo de Acaba. Mas a gente vai de ônibus, pastor, fica tranquilo. Mas é de ônibus. Gente, aí quando você passa, aí quando passou, é para piorar, imagina como é que estava aquele povo cansado. Aí o exército do faraó está vindo, os carros, os cavaleiros, ele agora, o mar abre, eles atravessam, Deus coloca uma barreira ali, as rodas dos carros dos egípcios começam a quebrar, aí eles atravessam, aí sai dali e faz uma festa. Festa, vamos festar, festa, alegria, é um povo que celebra aqui, diante do trono do rei. Você lembra dessa música? Do rei dos reis, seu nome é Jesus. Eles celebram, ó, uma noite em claro, um dia de perseguição, mais uma noite em claro, porque teve festa. Miriam e a sua banda, os seus tamborins. Aí ele chega onde? No dia seguinte, Mara, bora beber água. Não tem, a água é amarga. Gente, eles estavam cansados. Aí para piorar, o que acontece? Os amalequitas que viviam ali no deserto foram atacar os velhinhos, os fracos, as crianças. Vamos para a guerra. Josué, está pensando que você é o quê? Vai pendurar a chuteira? Não. Prepara que vai começar o campeonato de novo. Vem cá. Josué desce, aí sobe Moisés, Arão e Ur. Ele começa a estender a mão e interceder. Eu estou falando de cansaço físico, gente. Aí está lá Josué em batalha, enquanto a mão de Moisés está levantada, ele vence. A mão de Moisés cansa, ele perde. Aí a intercessão chega. Aí chega Dani, segura a mão do pastor aqui. Não, pastor, vamos fazer o seguinte, vai dormir. Deixa que eu e o a gente resolve. Não resolve. Tem que ser a mão do pastor. Quem designa o ministério de intercessão é o pastor. Eu queria que fosse diferente. Não é. Quando a Bíblia fala de unção, né? É como óleo precioso que desce da cabeça, da barba, a gola de Arão. Quer dizer que, imagina assim, uma torneira aberta, escorrendo, e quem está debaixo da unção recebe aquela unção lá. Entenderam isso? Agora a mão fica pesada. Fica pesado. Então você não pode falar assim, não, estou sendo retalhado. Não está. Você está cansado. Mas uma boa noite de sono, um bom tempo de oração restaura você. No dia seguinte você está pronto. Tá bom? O que não pode? Não vou mais porque eu estou cansado. Gente, a vida cansa. Você cansa até para se divertir. A gente pega viagem, você vai viajar, gente, a ida é uma canseira, e a volta, e aí descansou? Não, estou podre. Estou podre de cansado, estou morto de cansado, não aguento. Mas por quê? Porque é cansativo, não é verdade? Você pega estrada aí, você não fica cansado quando chega lá? Até passear cansa, tá bom? E para encerrar, está aí, o princípio da misericórdia. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consumo, e farei de ti uma grande nação. A intercessão coloca-se corajosamente entre o juízo e o pecado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho. Gente, a gente está fazendo, normalmente eu ministro esse congresso em 3 dias, às vezes em 4 dias. Eu estou espremendo tudo aqui para fazer num sábado, manhã e tarde, porque à noite eu tenho que voltar. Então vocês aguentam firme, chega lá, vocês vão chegar lá, vão almoçar, vão comer, mas voltem para cá para a gente começar na hora. Tá bom, gente? Pastor, só quer orar? Ou eu vou orar? Feche seus olhos. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu recebo todos os atributos da autoridade de Cristo. Eu retiro do meu coração todas as mentiras, os enganos, os engodos que foram lançados contra mim. Eu retiro o medo, as ameaças, as palavras intimidadoras. Eu me revisto do Senhor e da força do seu poder. Eu coloco agora uma armadura que eu não vou tirar jamais. A armadura que o Senhor me deu para vencer as astutas ciladas do diabo.
eu recebo do óleo e da unção do teu Espírito, para esmagar as cadeias das trevas, para colocar os prisioneiros em liberdade, para abrir as portas das prisões, para anunciar esperança e perdão, em nome de Jesus. Eu coloco a minha própria vida no teu altar, eu peço perdão pelos meus enganos, pelas minhas distorções, pelos meus pecados, pelas minhas fraudes. Eu peço perdão pelas minhas mentiras, pelas vezes que eu soneguei o que era teu. Eu peço perdão pelas vezes que eu escolhi o prazer ilegal e eu me afastei de ti. Eu peço perdão e eu recebo também o perdão em nome de Jesus. Eu aqui me purifico, eu me humilho diante dos homens, eu me humilho diante da tua igreja, eu me humilho diante do Senhor e do mundo espiritual, e eu declaro em nome de Jesus, que os meus pecados foram carregados naquela cruz, foram sepultados com Jesus, e hoje eu experimento uma vida nova, eu vivo em novidade de vida, para a glória do Senhor. Agora, Deus, levante sua mão, diga assim: Deus, unge as minhas mãos, coloca o teu óleo, o teu fogo nessa minha mão aqui, para que eu possa impor as mãos sobre os prisioneiros, sobre os enfermos, sobre os leprosos, sobre os doentes, Senhor Deus, e o teu nome seja glorificado. Coloca na minha boca uma palavra profética, coloca na minha boca uma palavra da fogueira do Senhor, em nome de Jesus. Coloca no meu coração e na minha mente, Senhor Deus, a palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento. Tira todas as vendas dos meus olhos, para que eu enxergue a medida de Cristo. Faz de mim, Senhor Deus, uma ferramenta de guerra, uma arma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.